visitando aqui pela primeira vez, eu me chamo Bernardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho, um amigo dos queridos pastores Juliano, Daniel, das suas respectivas esposas, famílias, e eu tenho a alegria de estar aqui uma vez por mês, dividindo a palavra com vocês, e é uma honra poder estar aqui de novo. Hoje a gente vai, para a felicidade geral da nação, terminar a nossa série em José, pessoal que está aqui pela primeira vez, ou primeira vez que está me vendo aqui na frente, a gente tem trabalhado desde fevereiro, aí uma caminhada na história de José, e hoje então a gente vai fazer o desfecho dessa nossa jornada, e para essa finalidade, eu queria ler com vocês 3 textos, tá? 3 passagens ali, na parte mais derradeira da história de José. O primeiro está lá no capítulo 45, o primeiro texto, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11, e aí depois a gente pula para o 49 e depois para o capítulo 50, eu já falo os versos aqui, tá? Então, Gênesis 45, 1 a 11, diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. Amém. A gente pula agora para o capítulo 49, vamos ler do verso 8 ao verso 12. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Até aqui. E aí, finalmente, o capítulo 50. Vamos ler do verso 15 ao verso 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram:
é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Até aqui a leitura. Vamos pedir a ajuda de Deus. Deus querido, o Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir o Senhor falar aos nossos corações nessa noite. E o Senhor sabe o quanto eu mesmo preciso ser ministrado, ser abençoado, ser afetado pelas coisas que o Senhor revelou nas Escrituras, em particular nesses textos que lemos. Pedimos para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja, de modo que essa jornada que a gente fez até aqui, meditando, pensando, refletindo sobre a história de José, que na verdade é a tua história, Senhor, é a forma como o Senhor mesmo interveio para se revelar na vida de José. Que tudo isso possa ter um sentido aprofundado em nossas vidas, de modo que nós possamos caminhar segundo o caráter que o Senhor mesmo revelou de si, por meio dessa história. Continua a falar conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu fazer uma última pergunta aqui dessa série, para começar essa última mensagem aqui. Para você, o que é sucesso? Para você, o que faz de alguém uma pessoa bem-sucedida? Quais são as características de uma pessoa que você olha e fala: quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa? Quem é a pessoa que você é obcecado em seguir no Instagram, por exemplo? Pensou? Desde fevereiro, a gente tem gastado um domingo por mês aqui prestando atenção à história de José. E aqueles que estiveram na maior parte das ocasiões, ou talvez em todas, vocês vão se lembrar que lá na primeira mensagem em fevereiro, quando a gente fez a introdução aqui dessa série, eu expliquei qual que era a intenção por trás dessa nossa empreitada, né? Qual que era o nosso objetivo, o que a gente estava se propondo a fazer aqui, ao olhar para a história de José. E a gente falou que o nosso objetivo era duplo. Primeiro, a gente queria examinar como a história de José pode nos ajudar a conhecer melhor o próprio Deus que se revelou ao longo de toda essa trajetória do José. E o segundo objetivo, relacionado ao primeiro, era entender, era examinar como a história de José, portanto, pode nos ajudar a entender melhor os caminhos trilhados por esse mesmo Deus que se revelou na vida de José, para realizar o plano que Ele tem em nossas próprias vidas. Só que a gente teve que começar essa jornada mencionando o fato de que na cabeça de muitos cristãos hoje, a história de José diz respeito simplesmente a como Deus fez de José um homem bem-sucedido. E eu acho que todos aqui estão mais ou menos familiarizados com essa ideia, a ideia de que a história de José nos ensina como nós podemos subir na vida. Que afinal de contas, a história de José, ela segue mais ou menos aquele enredo típico que a gente gosta muito de acompanhar, que fala sobre a superação de uma pessoa, não é verdade?
Afinal de contas, José foi alguém que sofreu muito na vida, como muitos de nós aqui, e que depois de muito sofrimento, o que acontece com a vida de José, perto do final ali da sua trajetória, é de fato que José sobe na vida com a ajuda de Deus. Então a gente até brincou no primeiro sermão aqui, que se a história de José virasse uma biografia, provavelmente estaria na capa uma foto do José, segurando o queixo, com um sorriso de quem venceu na vida, e o título seria talvez, Vencendo a Vida com a Ajuda de Deus, algo do tipo assim, né? Acontece que uma coisa que precisa ter acontecido ao longo desses últimos meses, ao longo dessa jornada que a gente parou para refletir sobre as coisas que aconteceram na vida de José, é um processo de desconstrução dessa ideia de que a história de José diz respeito a como Deus fez José subiu na vida. Por quê? Porque uma das coisas que eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês é que o maior empecilho, na verdade, para que a gente entenda do que se trata o plano maravilhoso de Deus, quando a gente olha para a história de José e quando a gente olha para as nossas próprias vidas, é o próprio José. Somos nós mesmos. O maior obstáculo a ser superado para que o plano de Deus se realize não são as circunstâncias pelas quais nós passamos, mas somos nós mesmos. É o próprio José. É a nossa tendência de definir sucesso de uma maneira diferente da maneira como Deus entende sucesso. Então, de todas as coisas que a gente cobriu nas últimas vezes que a gente esteve junto aqui falando sobre Gênesis, a que eu espero que tenha ficado mais saliente, mais destacada para vocês aqui, é a realidade de que o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida é de verdade maravilhoso, porque esse plano diz respeito ao propósito mais amplo de Deus de redimir o mundo, não somente de nos abençoar, não somente de realizar os nossos projetos pessoais. É por isso que o plano de Deus é maravilhoso, porque ele não é nosso, porque ele não diz respeito a mim e a você. Esse plano é maravilhoso porque diz respeito à vontade de Deus sendo feita na história, na terra. Então, o que a gente precisa fazer nesse que é o último sermão, a última mensagem que a gente vai compartilhar aqui sobre a história de José? Para encerrar essa nossa caminhada aqui pela história de José, o que eu queria fazer com vocês é focar nesses 3 textos que a gente acabou de ler, porque esses textos destacam alguns pontos que nos ajudam a entender em que se consiste de fato, na perspectiva de Deus, uma vida bem vivida, uma vida bem-sucedida na perspectiva de Deus. Ou seja, ao olhar para essas 3 passagens e examinar alguns aspectos do que está sendo dito aqui, eu queria que a gente fechasse essa nossa caminhada na história de José, da mesma forma que o autor de Gênesis aqui também fecha, destacando esses pontos na história de José, prestando atenção a como a história mostra para nós, ilustra para nós o que é de fato uma vida boa, uma vida invejável, entre aspas, uma vida cheia de sentido, uma vida que realmente participa do plano maravilhoso de Deus. Todo mundo quer vencer na vida, né, meus irmãos? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você quer vencer na vida? Se eu fosse um preletor típico, eu logo em seguida já estaria falando, olha, compra o meu curso, porque, né, etc, etc. Não é isso que eu vou dizer, né? Todo mundo quer vencer na vida como José, não é verdade? E todo mundo quer participar de algo que tenha significado como José, não é verdade? Pois bem, a conclusão da história de José é o que vai nos ajudar a calibrar o nosso compasso, de modo que a gente saiba discernir para onde a gente deve prosseguir para que a nossa história continue a participar da história de Deus. E olha só, a primeira coisa que a gente precisa notar ao olhar para o desfecho da história de José o que caracteriza uma vida que deu certo aos olhos de Deus não é a posição social do José, não é a posição social que nós venhamos a ocupar. E
também não é a quantidade de dificuldades e de obstáculos que o José conseguiu superar. O que caracteriza uma vida de qualidade aos olhos de Deus não são os muitos desafios que a gente superou ao longo da vida e que a gente pode olhar para trás e falar, olha quantos desafios eu superei. Embora tudo isso seja muito desejável e Deus queira que a gente supere mesmo. Mas não é isso. Quando a gente olha para a história de José, a gente percebe que a primeira coisa que caracteriza uma vida que deu certo aos olhos de Deus é a capacidade de olhar para trás, de olhar para toda a nossa história, de olhar para toda a nossa trajetória até aqui e perceber que a nossa história pertence a uma história maior que Deus está escrevendo. Essa é a primeira coisa que a gente vê na vida do José. É a capacidade de olhar para tudo aquilo que ele passou e perceber que tudo aquilo que ele passou, inclusive os sofrimentos, tudo aquilo faz parte de um retrato muito mais amplo, cujo protagonista é o próprio Deus. O destino para onde o plano maravilhoso de Deus nos leva é a maturidade do nosso caráter, onde nós percebemos que o favor de Deus nos acompanhou em todos os momentos e nos ensinou que a nossa vida não é para ser desperdiçada com nossas aspirações pessoais, mas dedicada aos propósitos de Deus. Então, conforme a gente viu na última vez aqui no mês passado, assim que José começa a desfrutar daquela posição de segundo homem mais poderoso do mundo, lembra de como a gente viu a história de José desembocando no fato de que ele é nomeado tesoureiro do Egito, pessoal. O cara ele recebe das mãos do faraó, que é o homem mais poderoso naquela época, ele recebe das mãos dele as chaves do cofre do Egito. A gente viu que embora José tenha chegado no alto da montanha, que provavelmente na percepção dele era o destino que Deus tinha sempre reservado para ele. Destino é uma palavra da moda no meio evangélico hoje também, né? Deus tem um destino para a sua vida. Imagina o José recebendo as chaves do cofre falando, chegou o meu destino, tomei posse. O que a gente viu no mês passado? Que José precisa percorrer uma segunda jornada. Muito mais profunda, muito mais árdua, em direção aos seus irmãos, aos mesmos irmãos que haviam vendido ele como escravo para o Egito. Então José, quando ele chega no topo da montanha, ele descobre que o topo da montanha não é o fim da jornada, porque José descobre que ele precisa, a partir daquele momento, trilhar um caminho de reconciliação, de cura do seu passado, de perdão. Porque José entende que de nada teria adiantado, ou nós entendemos, o autor de Gênesis entende, de que de nada teria adiantado José ter subido na vida, se depois de ter subido na vida, ele se tornasse alguém igual aos seus irmãos. Se o mal, todo aquele mal que ele sofreu dos seus irmãos, e lembrem-se, tá pessoal, o mal que José sofreu dos seus irmãos, foi um mal com M maiúsculo. A gente até brinca aqui, chama os irmãos de José de irmãos metralha, porque eles são dignos de ser chamados de irmãos metralha. Essa galera foi mafiosos, psicopatas, da Cosa Nostra mesmo, dignos de um filme dirigido por Martin Scorsese. A galera era carne de pescoço mesmo. Só que, apesar disso, José entende que nada teria adiantado ele se tornar o segundo homem mais poderoso do planeta, se ele, chegando lá, se tornasse igual aos seus irmãos. E tem um detalhe que a gente deixou para falar só hoje, que é o seguinte: no exato momento em que Deus vence aquela luta interna de José, vocês lembram que para José, de fato, perdoar os seus irmãos e acolher os seus irmãos, foi uma luta. José está nesse vai e vem nos capítulos derradeiros ali, quando os irmãos finalmente chegam ao Egito para pedir alimento e tal. José fica naquele vai e vem, perdoa ou não perdoa, eu quero, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, não quero. Ele engana os irmãos para deixar os irmãos presos ali e tal. Então, no exato momento que chega uma hora em que Deus vence aquela luta interna de José,
ajudando José a enxergar que até mesmo seus irmãos podem ser alvos da graça de Deus. E quando Deus finalmente ajuda José a perdoar os seus irmãos, o que sai da boca do José, meus irmãos? O que sai da boca do José é uma interpretação absolutamente teocêntrica, com somente Deus no centro de toda a história que ele havia vivido. E é isso que a gente vê no primeiro texto que a gente leu no capítulo 45. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Por quê? Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Gente, José foi para o Egito porque os irmãos venderam ele como escravo. Mas porque José, ao longo de todos aqueles anos em que ele trilhou no Egito, ele aprendeu a perceber o favor e a presença de Deus sobre ele. Nesse momento em que ele se depara com seus agressores, ele tem a capacidade de olhar para trás e não somente enxergar a agressão dos seus irmãos. Ele chama a agressão dos seus irmãos de mal, o mal que vocês me fizeram. Ele não ignora a injustiça que ele sofre dos irmãos. Mas quando ele olha para trás, ele tem essa capacidade de perceber que no meio de tudo isso, existiu um Deus soberano, que conduziu cada detalhe da vida dele, de modo que ele pudesse ali naquele momento, participar do plano maravilhoso que era de Deus e não de José. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele assim: manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore. Que coisa. Então quer dizer, em momento algum José isenta os seus irmãos dos seus erros, em nenhum momento José banaliza a trajetória de sofrimento que ele teve que trilhar. Mas porque José entendeu que o plano maravilhoso que Deus tinha para ele dizia respeito a Deus, ele pôde olhar para trás e ressignificar, reinterpretar tudo aquilo à luz desse plano maravilhoso. E por isso José pôde entender que mesmo no meio de tanto caos e de tanta bagunça e de tanta maldade, de tanta morte, o favor de Deus acabou produzindo ordem, paz, vida, e em proporções que José jamais teria imaginado antes. Como eu gostaria de ter esse olhar de José quando eu olho para trás para a minha vida, e como eu gostaria que você tivesse esse olhar, essa capacidade de reinterpretar toda a sua história a partir dos atos de Deus. Então é muito importante a gente perceber aqui que, em vez de culpar os seus irmãos, José entende que quem está por trás de toda aquela trajetória dele é Deus. É curioso, aliás, que o próprio José precisa dizer aos seus irmãos: ei, não fiquem irritados com vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque apesar da bandidagem de vocês, apesar da bagunça que a gente causou, existe um Deus. E esse Deus é Deus de verdade.
E esse Deus escreve a história que Ele quer escrever, a história da salvação, mesmo por meio de pessoas como eu e vocês. E esse Deus usou tudo isso de uma forma inexplicável para me colocar nessa posição. E aqui, gente, uma coisa que a gente precisa perceber é que essa capacidade de ver as coisas pela perspectiva de Deus é algo tão potente, algo tão poderoso, que não fez bem somente para o José. A leitura que o próprio José faz de todo aquele mal que os irmãos fizeram, de como Deus usou tudo aquilo, apesar daquilo, para realizar os seus propósitos, é algo que acaba influenciando até mesmo a percepção de quem está do outro lado, de quem está na posição dos irmãos. E porque José entendeu que foi Deus quem colocou ele naquela posição, José entendeu também que tudo era de Deus. E porque José entendeu que tudo era de Deus, o que ele faz quando ele se depara com aqueles seus irmãos, que naquela situação francamente não se passavam de mendigos diante de José? O que ele faz? Porque José entendeu que nada era dele, mas tudo era de Deus, ele se coloca à disposição de Deus, não para se vingar da sua família, mas para preservar a sua família. Essa, portanto, pessoal, é a primeira característica que eu queria destacar para vocês, de quem realmente se deu bem na vida. A pessoa que se deu bem na vida é a pessoa que tem a capacidade de olhar para trás, reconhecer todo o sofrimento que ele viveu, ou ela viveu, mas perceber a companhia do Senhor em todos os momentos, e entender que tudo, pessoal, que nós temos na vida, só tem sentido quando está a serviço do plano maravilhoso de Deus. Eu não sei que sucesso você busca, mas se isso não tem nada a ver com a história de Deus, sinto muito você estar correndo atrás do vento. E qual que é a segunda característica? A segunda característica de alguém que se deu bem na vida, conforme a gente leu aqui, é que ela se torna um instrumento, sabe do quê? De esperança. É isso que nós vemos na segunda passagem que nós lemos em Gênesis 49, que é uma passagem bastante esquisita. Se você está lendo a narrativa de José, do nada, você se depara com quase um capítulo inteiro, cheio de poesia, e o Jacó pronunciando essas coisas do que vão acontecer no futuro, Gênesis 49. Né? Agora, eu não sei quantos aqui sabem disso, mas Gênesis 49 se trata de um dos textos mais importantes para a teologia do Antigo Testamento. Inclusive os judeus na época de Jesus gostavam muito de Gênesis 49, né? Por quê? Porque em Gênesis 49, Jacó faz um discurso de despedida aos seus filhos antes de ele morrer. Gênesis 49 basicamente é o discurso de tchau tchau do José, porque do Jacó, porque o Jacó está prestes a morrer, certo? E antes de morrer, então, é aquele último desejo, tipo isso, é aquela última palavra da pessoa que sabe que a sua hora está chegando. Né? E olha que coisa, se você lê Gênesis 49, a gente não tem tempo de fazer isso, mas se você ler o capítulo inteiro de Gênesis 49, você vai perceber que esse discurso de despedida que Jacó profere, acontece como uma profecia, inspirada por Deus. Sabe sobre o quê? Não é sobre José, é sobre o plano maravilhoso de Deus, que Deus daria continuidade para a descendência de Abraão, e a se desenrolar nas gerações seguintes, que dizia respeito à restauração de todo mundo. Aí você fica me olhando com essa cara e fica assim, mas e daí? O que isso tem a ver com a história de José? Isso tem tudo a ver, porque a gente não pode se esquecer, pessoal, de que até pouquíssimo tempo atrás, o Jacó estava como? Quando José é promovido a tesoureiro do império do Egito, a cena muda e a gente vê o quê? A câmera vai para a família de Jacó de novo. E o que está acontecendo na casa do Jacó? Está faltando comida. E aí você olha para mim e fala assim, está faltando comida, e daí? E daí que não tem pão de açúcar na época, né?
Se está faltando comida é porque não tem onde pegar. Aquela fome a respeito da qual o faraó inclusive sonhou e que o José foi interpretar aquele sonho das vacas magras, vocês lembram, né? Dessas coisas a gente lembra, né? Dos sonhos da vaca magra, vaca gorda, e a gente fica até perguntando para Deus, quando que vai ver as minhas vacas gordas e tudo mais, né? Vocês lembram da vaca magra, né? Está começando a acontecer, e está faltando comida, e Jacó e a família dele, todos aqueles filhos, tudo adulto, que também tem filhos, e que também tem família, e tem gado, e tem escravos ali na casa deles, eles não têm mais comida. O que isso significa? Isso significa que a promessa que Deus tinha dado a Abraão, de que todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio da sua descendência, estava sendo colocada em xeque, pessoal. A salvação do mundo estava sendo colocada em xeque naquela fome, porque se morre a família do Jacó, acabou. Deus não tem um plano B, não. Ele prometeu que ia ser por meio da descendência do Abraão, tem que ser por meio deles, e é descendente de Abraão por meio de Sara, tá? Ismael não serve, lembra? Se acaba a comida de fato, acabou a história, e o Jacó acha que está tudo perdido. Toda a família de Jacó está correndo o risco de perecer de fome, e Jacó, que ainda sofria o trauma de ter perdido José, 22 anos antes, vocês lembram? Ele agora está com medo de perder Simeão e Benjamim. E os restantes dos filhos de Jacó estão diante de José, e o José ainda está naquela luta. Me vingo ou não me vingo? Me vingo ou não me vingo? Mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe que José enxerga tudo aquilo segundo o plano maravilhoso de Deus. Ele abre mão de se vingar dos irmãos. Ele acolhe os irmãos. Então, porque Deus havia trabalhado profundamente na vida de José naqueles 22 anos, o que acontece é que José acaba perdoando os seus irmãos. E porque José perdoa os seus irmãos, é por causa disso que a história da salvação de Deus pôde seguir adiante. Por quê? Porque José perdoou os irmãos, e agora eles têm o que comer, pessoal. E porque eles têm o que comer, a promessa que Deus tinha dado a Abraão pode seguir adiante. É por isso que os últimos capítulos da história de José vão focar não tanto em José, mas sabe em quem? Em Jacó. Você leu a história de José já? É muito interessante isso, porque você só ouve falar do José, Potifar, não sei o quê, os irmãos e tal, José. E aí quando José finalmente se reconcilia com os irmãos, o narrador para de falar de José para voltar a falar de quem? Jacó. Por quê? Porque é sobre eles, é sobre a família inteira que está a promessa que Deus fez de salvar o mundo, e eu e você só podemos estar aqui, porque o filho ideal de Abraão veio, e ele chamou gente de todas as nações para adorar o Deus que se revelou na Bíblia. Então, se eu e você estamos aqui, é porque, é claro, tudo diz respeito a Jesus Cristo, certo? Mas Jesus Cristo só veio ao mundo porque José se submeteu ao plano maravilhoso de Deus. E aquela família não morreu de fome. E sabe qual que é o mais interessante de tudo? No final da história de José, não é Jacó que se curva a José. Vocês lembram daquele primeiro sonho que José teve? Aqueles 2 sonhos? Que, aliás, foram a razão dos irmãos venderem ele para o Egito. Vocês lembram, né? Se você não acompanhou, volta lá para o sermão de fevereiro, que a gente reconta a história. Os irmãos estão lá de buenas, né? E aí vem o José e fala assim, tive um sonho. E vocês não sabem, todo mundo se curvava a mim. Vocês lembram? Inclusive o Jacó. Só que olha que curioso, quando a gente chega no final da história do José, não é Jacó que se curva a José, é José que se curva a Jacó.
Então o sentido aqui do segundo sonho de José indicava algo, mas paradoxalmente indicava algo inverso ao que José havia imaginado. E esse é o ponto. O plano maravilhoso de Deus para José não é sobre José, mas sobre a sua família. O plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida não é sobre você. Você não é o assunto. Não interessa se você coloca o título apóstolo, apostila em você. Não interessa se você é profeta, profetiza. Não interessa. Você não é o assunto. Você não é o assunto. Eu não sou o assunto. Ninguém é o assunto é Deus. O plano é dele. E é ele que realiza. E aí, como resultado, então, se Jacó, ao longo da história de José, é apresentado para a gente como alguém profundamente afetado pela perda do José, que vocês vão se lembrar, o José era o filhinho querido do Jacó. Jacó mandou costurar um terno Armani para o José, vocês lembram? Para nenhum filho ele fez isso. O mais velho usava a camiseta do Jacó velha, usa aí o segundo usava do primeiro, era assim. Era o queridinho, né? Mas se Jacó então é apresentado como alguém profundamente afetado por essa razão, pela perda de José, quando José finalmente volta dos mortos, porque é basicamente isso que acontece na percepção do Jacó, a própria visão de Jacó sobre o plano maravilhoso de Deus sofre também uma profunda transformação, porque até pouco tempo atrás ele achava que era game over, ele achava que tinha tudo ido por água abaixo, mas quando ele vê José vivo, dando comida para sua família, Jacó entende que Deus tinha dado uma nova chance à sua família. E ele consegue olhar para o futuro agora, como? Com esperança. É por isso que tem Gênesis 49 na Bíblia. Porque é inspirado pelo próprio Espírito de Deus, que desperta essa esperança. Eu fico imaginando Jacó, quando ele se depara com José, ele fala, cara, esse Deus não mente. Esse Deus falou, Ele vai fazer. E aí, inspirado por essa esperança, Jacó anuncia que Deus nunca vai mudar de ideia quanto aos seus desejos de salvar o mundo. Deus vai salvar o mundo que Ele ama. E o mais notável aqui de todas as coisas que Jacó fala em Gênesis 49, é o que estaria reservado para a descendência de Judá. Por isso que a gente escolheu só a parte do Judá para ler aqui no segundo texto. Por quê que isso é interessante? Quem é que deu a ideia de vender José como escravo? Foi o sem vergonha do Judá. Foi esse Judá. Mas porque Deus trabalhou em sua graça para transformar aquela família, Jacó consegue olhar para Jacó e pronunciar palavras de bênção para o futuro de Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Verso 10. O que Jacó está dizendo aqui é que da descendência de Judá viria ninguém menos que o rei de todo o povo eleito. E nós que temos o Novo Testamento, sabemos que vieram muitos reis da linhagem de Judá, mas que em última instância, no último momento, no clímax dessa história, vem o rei. E esse rei é conhecido como o leão da tribo de Judá, que é Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, que sofreu por todos nós de uma forma ainda mais perfeita e completa do que José, e voltou da morte literalmente por todos nós. Isso indica então, pessoal, que José sequer fazia ideia do real impacto que a sua trajetória teria na história da salvação de Deus. Mas é isso, meus irmãos, que acontece quando o povo de Deus caminha fielmente na presença de Deus. O
que acontece é que o povo de Deus, ainda que a gente não entenda tudo o que está acontecendo, José não fazia a menor ideia que viria Jesus, ele não sabia, Jacó também não sabia, tá? Só para avisar, se você aprendeu assim, está errado, tá? Jacó, quando profecia aqui no capítulo 49, ele não está imaginando Jesus ali, não é isso, certo? Ele está anunciando que Deus vai fazer aquilo, mas não sabe como que Deus vai fazer. Então esse pessoal não tem a menor ideia de como vai acontecer. E nós também. A gente não sabe exatamente como as coisas vão se desenrolar. Mas não tem problema, porque eu e você não precisamos saber. Deus sabe o que a gente não sabe. O que é importante é que a gente participa disso. E porque a gente participa disso, o plano maravilhoso de Deus sustenta a nossa esperança. A gente sabe que nada vai ser desperdiçado nas mãos desse Deus que sabe até ressuscitar mortos. E aí o que acontece é que no final, então, essa esperança renovada faz o que com José? Essa esperança lembra José de que a história última que definia a sua identidade não era a história de como ele havia subido na vida no Egito depois de tanto tempo de sofrimento, mas a história última que definia a sua própria identidade, a sua própria história, era a história de como Deus trabalhou naquela bagunça toda para realizar a redenção do mundo. É por isso, então, pessoal, que antes de morrer, José também faz um pedido. Vocês lembram do pedido que José faz para os seus familiares? Ele diz: quando eu morrer, tira os meus ossos daqui e me leva junto com vocês para a terra prometida. Olha a esperança do José. Eu vou morrer, mas o Deus que cuidou de mim jamais vai morrer. E eu já saquei qual que é desse Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então, se eu morrer, vocês levem os meus ossos daqui, porque eu quero estar na terra prometida. Um dia Ele vai levar a nossa descendência para lá, e quando Ele fizer isso, eu quero que os meus ossos estejam lá também. Olha que coisa. Esperança. Olhar para trás e reinterpretar toda a nossa história, todo o nosso passado pela ótica da história do plano maravilhoso de Deus. Porque é isso que nos permite olhar para frente com esperança. E por fim, pessoal, qual que é a terceira característica de alguém que realmente se deu na vida, se deu bem na vida, né? A terceira característica de alguém que realmente se deu bem na vida é uma consequência, na verdade, dessas duas anteriores. O que ela faz no presente é participar da obra de Deus, de quebrar o ciclo de caos, de quebrar o ciclo de maldade iniciado em Gênesis 3. Vocês sabem, né, que os efeitos do pecado são tão profundos que eles persistem não somente na vida de quem sofre injustiça, mas também na consciência de quem perpetra injustiça. E no caso do José, mesmo depois do estabelecimento seguro da família do José ali na terra do Egito, o que acontece é que os efeitos da maldade cometida pelos irmãos do José tinham o potencial de trazer de volta velhos sentimentos, que poderiam fragilizar esse recomeço que Deus tinha possibilitado por sua graça. Então é muito curioso a gente ver isso. José perdoa os irmãos, mas os irmãos sabem tão bem da maldade que eles cometeram com José, que eles não acreditam que José perdoou eles de verdade. Eles ficam assim, cara, não é possível. Por quê? Provavelmente porque o que eles pensam é: se fosse eu, jamais. Se fosse eu, jamais. Eu duvido que o José perdoa a gente de verdade. E aí o que a gente vê é que eles ficam com medo porque Jacó morreu. E o elo de, entre aspas, unidade entre José e seus irmãos, na cabeça dos irmãos era Jacó.
Quando Jacó morre, acabou. É isso então que a gente vê no finalzinho, na última passagem que a gente leu no capítulo 50, que acontece após a morte de Jacó. O texto diz: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram o quê? É possível que José tenha ódio de nós ainda. Ele vai certamente retribuir todo o mal que a gente fez a ele. Então eles mandam dizer a José: olha, o seu pai, antes de morrer, sabe, o nosso pai, Jacó, lembra? Ele mandou falar o seguinte para você: olha, perdoa os seus irmãos e tal. E aí eles falam: eis-nos aqui, somos seus servos, para o José. O que você faria se você estivesse no sapato do José naquele momento? Sabe o que José faz? Ele chora. Ele chora e ele diz: eu não sou Deus. Não precisa ter medo, não. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Mas esse mesmo Deus, olha de novo a capacidade de José de reler toda a sua história. Mas Deus tornou esse mal em bem. Para fazer, não com que eu suba na vida, mas para fazer com que se conserve a vida de muita gente. E José repete 2 vezes para os seus irmãos: não tenham medo. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E de novo, vejam aqui, um detalhe muito importante na história de José, é que em nenhum momento os seus irmãos, de fato, pediram perdão a José. Se você ler a história do José, os caras já estão ali bem, entendeu? Já estão no Egito, já mudaram, chamaram a graneiro ali, mudou todos os bens para o Egito, estão lá bem com José, desfrutando dos favores do segundo homem mais poderoso do mundo, comendo do bom e do melhor. Em nenhum momento na narrativa de Gênesis a gente vê os irmãos juntos se aproximando de José e falando: José, a gente precisa bater um papo, vamos tomar um café? Seguinte, cara, te pisou na bola, cara, desculpa, a gente não devia ter te vendido como escravo. Foi mal aí. Ou o hebraico equivalente, né? Nada. Zero. Em nenhum momento eles vêm para José pedir perdão. E porque eles nunca pediram perdão a José, sabe o que provavelmente acontece? O que provavelmente acontece é que eles mesmos vivem incertos desse perdão em suas consciências. Eles mesmos, porque nunca se arrependeram na frente do José, nunca pediram perdão para José, eles mesmos vivem escravos do passado. Eles mesmos vivam inseguros quanto ao futuro, porque agora tudo depende do José. Mas a gente nunca pediu perdão para ele. Então, com a morte do Jacó, daquele que era o elo forte da relação entre José e seus irmãos, os irmãos de José começam a ficar desconfiados, achando que no fundo José só estava esperando Jacó morrer para se vingar deles. Então, eles se sentem ameaçados, eles bolam um plano bem michuruca, bem mequetrefe, para usar a figura do Jacó ali. Eles inventam uma história do Jacó, provavelmente Jacó nunca falou isso para os irmãos do José, mas eles inventam e vão lá com essa história, com esse papo furador. Então, o papai falou antes de morrer que você precisa perdoar nós aí. É basicamente isso que eles estão dizendo, para conseguir manter o favor do José. Olha a condição dos irmãos do José, gente. Que lamentável, que coisa mais vazia, vã. E aqui a gente precisa perceber que os irmãos do José fazem isso porque no fundo, eles ainda não entenderam a profundidade da graça
de Deus que havia operado no coração do José. Eles fazem isso porque eles se colocam no lugar do José e eles chegam à conclusão de que se fosse eles no lugar do José, eles jamais perdoariam seus irmãos. Contudo, né, pessoal, quando eles se aproximam de José, a gente leu a respeito disso, José faz o quê? Ele mostra para os seus irmãos que o elo mais forte que unia eles não era Jacó, mas a graça desse Deus que havia se manifestado na história do José. É essa graça que é o elo mais forte entre José e os seus irmãos. E aí, consequentemente, naquele momento em que José finalmente ouve a confissão dos seus irmãos, ainda que seja uma confissão indireta, olha, gente, olha a confissão sem vergonha que os irmãos trazem para José. Miserável, né? O papai falou que a gente precisa, que você perdoe, que pedir para você para perdoar a gente. Por que não fala perdoa? Eu errei. Eu fiz muito, muito mal a você. Eu não consigo imaginar a dor que eu te causei. Eu era cego. Me perdoa. Por que não? Ô, papai, sabe, antes de morrer. Que isso? Mas naquele momento, sem vergonha daqueles irmãos, José faz o quê? Ele reafirma o plano maravilhoso de Deus. Ele quebra a possibilidade de o passado voltar a determinar a qualidade da relação do José com seus irmãos no presente. E José finalmente no verso 20 pronuncia a coisa mais estonteante possível nessa história. Não tenham medo, porque vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tinha um plano diferente. Deus planejou o bem para a salvação de muitos. E só um detalhe aqui, que eu acho que é importante vocês saberem, né, que o hebraico aqui é o verbo hashav, que não tem, algumas traduções vão dizer que Deus tornou o mal em bem. Não é uma tradução muito, na minha leitura, não é uma tradução muito boa. A melhor tradução é: vocês planejaram algo, mas Deus planeja. É o mesmo verbo que Gênesis usa. Vocês planejaram, mas Deus planejou. Ou seja, vocês tiveram um plano, mas Deus tinha outro. O plano de vocês era o mal, mas o plano maravilhoso de Deus era trazer salvação para muitos. E por causa disso, até mesmo o mal que vocês fizeram contra mim, de alguma forma, Deus, porque Ele é Deus, usou isso para fazer uma coisa bonita. Então não tenham medo. Em outras palavras, o que José fala para os irmãos é: o plano maravilhoso de Deus é mais forte do que o plano maldoso que vocês intentaram contra mim. Portanto, o mal que vocês fizeram contra mim não me define. Eu não vou viver para responder ao mal que vocês fizeram contra mim. Porque o que me define é algo muito mais forte do que o mal que vocês fizeram contra mim. O que me define é o plano maravilhoso de Deus de salvar o mundo. E é a partir desse bem que Deus planejou que eu vou definir a maneira de enxergar todas as coisas. Notem, portanto, então, que o perdão de José jamais representou um ato sentimentalista, como se José estivesse falando para os seus irmãos: good vibes aqui, relaxa, entendeu? Vamos passar uma borracha em cima de tudo que vocês fizeram. Jamais José fala isso. Ele fala: vocês planejaram mal contra mim. Ele não apaga o passado dos irmãos, não. Mas o que José faz é interpretar, inclusive aquele mal, é interpretar todo o seu sofrimento à luz do plano maravilhoso de Deus. E porque José fez isso, ele foi capaz de superar o mal causado por seus irmãos. E como José supera o mal e a injustiça que ele sofreu? Não se vingando dos seus irmãos. Porque o pior mal que o mal pode fazer contra mim e contra você,
A pior injustiça que a injustiça pode fazer contra mim e você é tornar eu e você maus e injustos. Mas José não se rende a isso. E ele supera o mal, e ele supera a injustiça, não se tornando como seus irmãos, mas perdoando os seus irmãos. Quebrando o ciclo de maldade, quebrando o ciclo de violência que eles haviam iniciado contra ele. E o mais importante de tudo aqui, gente, que talvez seja aquilo que eu e você mais precisamos nos lembrar nessa noite. O mais importante de tudo isso é que o perdão que José estende aos seus irmãos não se reduziu a um evento pontual, mas se consistiu em um movimento, em um exercício constante e insistente. Se a gente puder pegar emprestado as palavras do próprio Jesus, 70 vezes 7, José precisou aprender a perdoar. José precisou aprender a repetir o seu perdão, da mesma forma que os seus irmãos repetiram a maldade contra ele, ele precisou repetir o seu perdão, mesmo após a morte do Jacó. Até quando? Até que os seus irmãos entendessem que eles de fato tinham, graças a essa graça formidável de Deus, eles tinham a possibilidade de viver uma nova vida. Até que os irmãos entendessem isso, José repetiu o perdão. E sabe, pessoal, o que isso nos lembra aqui é que o perdão não é um evento necessariamente. O perdão não é aquela coisa que a gente aprendeu, né? Libera perdão. Eu libero perdão e acabou. Porque as marcas deixadas pela injustiça estão lá dentro de nós ainda. Certo? Não é por isso que eu tenho certeza que a maioria aqui tem essa crise. Eu vivo atendendo gente, eu chamo de gabinete, mas eu não tenho gabinete, né? Normalmente é padaria. Mas na padaria ali, no café, as pessoas com crise assim, falando: nossa, pastor, eu achei que perdoei o meu pai, a minha mãe, mas sempre que eu vejo eles, o sentimento vem e eu acho que eu não perdoei. E aí eu preciso lembrar a pessoa que o perdão não é isso. O perdão não é um passe de mágica, muito menos um abracadabra, né? Eu libero o perdão, é como se fosse um abracadabra na cabeça de alguns crentes. Não é. O perdão não é esse estalo de dedos mágico que aí de repente você consegue olhar para a pessoa que te fez mal, que causou alguma ferida em você, e você agora morre de amores por essa pessoa. O perdão não é isso. O perdão é um exercício. O perdão é uma disposição. O perdão é uma atitude repetida, é um movimento que você faz em direção àquela pessoa. É um exercício que a gente aperfeiçoa. É um exercício em que a gente aprende, com base na repetição, o que significa ressignificar os traumas do nosso passado a partir da graça desse Deus que tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Isso é perdão. E é isso que a gente vê na história do José. Então, o plano maravilhoso de Deus para a vida de José, e para a descendência de Abraão, e para mim e para você consequentemente, pôde seguir adiante, porque José não somente se recusou uma vez, mas ele entendeu e ele insistiu em não devolver mal com mal. E esse dilema é muito real, né, gente? Sabe uma coisa que, assim, se eu pudesse, a gente poderia gastar aqui mais umas 4 semanas falando só a respeito disso, que é como a história de José fala sobre as nossas relações familiares, né? Porque, gente, para pensar, José não sofreu das mãos de trombadinhas na rua. Não foi o PCC que atacou José. Foram os irmãos. E não é verdade que no nosso caso, na nossa história, as marcas mais profundas que nós carregamos, nós recebemos da nossa própria família?
Mas é na família que a gente aprende que o perdão é um exercício. Eu perdoei ontem, e eu me lembro que eu perdoei ontem hoje, e amanhã eu lembro que anteontem eu perdoei. E eu abro mão desse direito que eu acho que eu tenho, de pedir o sangue daqueles que me agrediram. E uma coisa que faz as nossas crises se perpetuarem dentro de nós, é a nossa tendência de reproduzir os nossos traumas, né? E de não lidar com isso. Mas José nos dá um modelo diferente, José nos mostra um caminho diferente, José nos ensina que nós também podemos reinterpretar a nossa história a partir da graça transformadora de Deus. O que é que faz de uma pessoa alguém bem-sucedido para você? Repetindo a pergunta que eu fiz aqui no começo. Quem é que você quer ser quando você crescer? Você quer ser igual a quem, né? Quem que você inveja toda hora no Instagram e fala, puxa, se eu tivesse a vida dessa pessoa, minha vida seria tão diferente. Eu não sei quem foi que você mencionou aí quando eu fiz a pergunta no começo, mas eu espero que após esses 6 meses passeando pela história de José, o seu entendimento sobre isso tenha passado por uma profunda transformação. Porque, gente, à luz de tudo isso que a gente cobriu aqui da história de José, sabe quem se deu realmente bem na vida? Foi Jesus, pessoal. Jesus é a pessoa que viveu a vida mais plena da história. Jesus foi a pessoa que viveu a vida mais feliz, bem-sucedida e cheia de significado da história. E você sabe por quê? Porque Jesus participou perfeitamente bem do plano maravilhoso de Deus. Ele sofreu toda a injustiça do mundo. Ele literalmente voltou dentre os mortos. Ele confiou em Deus até o último instante. Ele cumpriu definitivamente a vontade de Deus. E Ele nos ofereceu uma nova vida. Ele nos encheu de esperança. E Ele assegurou um futuro glorioso para cada um de nós. Porque participando do plano maravilhoso de Deus, Jesus quebrou perfeitamente o ciclo da maldade que entrou no mundo em Gênesis 3. Então eu queria encerrar essa série repetindo mais uma vez para vocês. Jesus te ama, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, uma última vez desse ano. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabe onde é o destino desse plano, meus irmãos? O destino desse plano, para onde Deus está nos conduzindo, é que eu e você nos pareçamos com Jesus. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Que você possa seguir adiante nesse plano e crescer à semelhança desse Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Pode ser? Senhor, nos ajuda a olhar para Jesus, o campeão da nossa fé. E a não olhar para os lados, não olhar para trás, mas olhar para Cristo. E a seguir adiante, participando desse plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a navegar as nossas circunstâncias, a atravessar as muitas e muitas situações diferentes, representadas aqui pelos meus irmãos e as minhas irmãs, que a gente passa todos os dias. Ajuda a gente a atravessar isso, a viver a vida, sabendo enxergar e interpretar toda a nossa história, à luz desse plano, à luz dessa história que o Senhor está escrevendo, essa história de redenção, de salvação, de transformação.
e nos enche de esperança, Senhor, nos enche da certeza de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. De modo que no presente, nós possamos viver essa vida que segue os passos de José, mas sobretudo, que segue os passos de Jesus, para quem a própria história de José aponta. Faz isso para a tua glória, Senhor, e faz isso para a nossa própria felicidade. Em nome de Jesus. Amém.